Olá de novo, John. Olá, Dutch. A gente precisa parar de se encontrar assim. Com certeza. Eu tenho um plano, John. Você sempre tem um plano, Dutch. E esse é um dos bons. O ser humano tem uma necessidade desesperada de acreditar em alguma coisa. Nós fomos desenhados para seguir um propósito, para nos alinharmos a um plano maior do que a nossa própria existência. E é exatamente nessa carência espiritual que os maiores predadores da mente humana se alimentam. Olha bem pro Red Dead Redemption 2. Dutch Van der Leyne não parecia um monstro. Ele não tinha a aparência de um vilão cruel. Ele era carismático, falava sobre a liberdade, sobre combater um sistema corrupto e, acima de tudo, ele usava palavras mais sagradas para selar o seu pacto, a família. Não é que somos a família Dutch, a família Van der Leyne, a gangue Van der Leyne. E assim, ele fez homens fortes e implacáveis, como o próprio Arthur Morgan e o John Marston, acreditarem que eram completamente livres. Mas o diagnóstico que essa obra-prima da cultura pop nos dá é brutal. A verdade oculta por trás daquele terno elegante, daqueles discursos motivacionais, é que aquela gangue nunca foi livre. Eles eram apenas fantoches na mão dele. Hoje, nós vamos entender o aviso mais severo que a Bíblia nos dá há séculos sobre o perigo de entregar a sua mente nas mãos de líderes orgulhosos e como a busca cega por um salvador humano pode destruir a sua dignidade no secreto. Durante toda a jornada do jogo, o Dutch repete uma frase como se fosse uma prece, basicamente. Um mantra inegociável. Tenho um pouco de fé, eu tenho um plano. Só precisamos de mais algum grande assalto, mais um dinheiro e daqui a pouco seremos livres para sempre. Preste atenção na estrutura dessa promessa. Ela nunca se cumpre no jogo todo, basicamente. O plano do Dutch é uma linha de chegada que se move a cada passo que a gangue dá. Ou seja, eles nunca vão chegar lá. Sempre falta mais um pouco. Sempre exige mais um sacrifício. E para manter o grupo todo preso nessa ilusão dele, ele não pede obediência técnica, mas sim ele exige lealdade cega. Basicamente falar pra, poxa, confia em mim que vai dar certo. O mundo moderno tá lotado de Dutches da vida. Mentores de internet que dizem ter a fórmula secreta para o seu sucesso, falsos profetas que vendem facilidades espirituais, ideologias políticas que prometem o paraíso na Terra. Todos eles usam a mesma estratégia. Eles identificam a sua dor, o seu cansaço com o sistema e te oferecem um atalho. Eles te dizem exatamente o que você quer ouvir para que você voluntariamente se entregue a eles, se entregue às cordas da vida na mão dele. Na Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, existe um veredito cirúrgico. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e parta o seu coração do Senhor. Sabe por que o Dutch falhou? Porque o plano dele não era salvar a gangue. O plano dele era se alimentar do próprio ego. Ou melhor, alimentar o próprio ego. O homem orgulhoso nunca quer te libertar do sistema. Ele só quer que você mude de dono. E o dono tem que ser ele. O que faz a história de Red Dead 2 ser tão dolorosa é ver homens de valor se tornando cúmplices da destruição porque se recusavam a enxergar a verdade. O Arthur passou 20 anos sendo o braço forte do Dutch. Ele espancava, roubava e matava em nome de uma lealdade que ele achava que era nobre, que era linda, que era bela. Sempre que o Arthur começava a questionar as decisões erradas, o Dutch usava o gatilho da culpa. Você duvida de mim, Arthur? Cadê a sua fé? Perceba a perversão espiritual que acontece aqui. O Dutch distorce o conceito de fé. A fé real é baseada na verdade e na justiça do Criador, mas o manipulador transforma a fé em um escudo para os seus próprios erros. Ele faz você acreditar que questionar a mentira é um ato de traição. Quantas vezes na sua vida você já aceitou o silêncio covarde para não desagradar um grupo? Quantas vezes você negociou os seus próprios princípios e fingiu não ver a podridão ao seu redor só para continuar sendo aceito na gangue? Quando nós colocamos um ser humano no lugar de Deus, nós nos tornamos cegos. E a Bíblia avisa isso em Mateus 15:14. Se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. A gangue do Dutch não ruiu por falta de dinheiro ou por causa da polícia. Ele apodreceu por dentro, porque a liderança estava cega pelo orgulho. O ponto de virada na história é quando o Arthur descobre a sua doença terminal. Quando o corpo dele começa a falhar e a morte se torna uma realidade diária. A névoa da manipulação desaparece dos olhos dele. Ele começa a enxergar, basicamente. O Arthur começa a olhar pro Dutch e
não vê mais um líder visionário. Ele enxerga um homem desesperado, egoísta e quebrado. É no momento da dor, no momento em que os nossos planos humanos fracassam, que a nossa visão espiritual é restaurada. O Arthur percebe que passou a vida inteira sendo um peão no jogo de outra pessoa. E ali, ele toma a decisão mais difícil de todas. Ele decide cortar as cordas. Ele passa os seus últimos dias usando a força que lhe resta, não para seguir o Dutch, mas para salvar o John e a sua família. Ele decide fazer o bem no final, mesmo sabendo que o seu passado está manchado de sangue. Mudar de rota custa caro. Romper com as expectativas do mundo e com as pessoas que te controlavam vai te deixar sozinho no topo daquela montanha. Assim como o Arthur ficou, mas é melhor mover livre da luz do que viver como um fantoche conveniente na escuridão de uma mentira. A sua dignidade não pode ser negociada por proteção ou pertencimento. No final do jogo, o Dutch termina velho, isolado e louco, vivendo em cavernas e repetindo o mesmo discurso vazio que já não convence mais ninguém. O homem que se achava um deus terminou como um fantasma do seu próprio passado. A história de Red Dead Redemption 2 é um espelho para a nossa geração. Ela nos deixa um questionamento que você precisa responder hoje no silêncio da sua mente. Nas mãos de quem você tem entregado as cordas da sua vida? Quem dita as regras do seu caráter no secreto? É a aprovação dos mentores humanos? É a validação do grupo que vão te descartar no primeiro erro? Ou é a verdade imutável de quem te criou? Não espere uma sentença de morte para começar a questionar os atalhos fáceis que o mundo te oferece. Tenha a coragem de dizer não para o plano dos homens para se alinhar ao propósito eterno de Deus. Se essa análise trouxe profundidade para o seu dia e fez sentido de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar, compartilhe essa mensagem com aquele amigo que talvez esteja seguindo o líder errado na sua vida. Obrigado por fazer parte do nosso exército de mentes blindadas. Estamos chegando a quase 700 inscritos. Vamos seguir forte para frente, para a vitória chegar aos 1000 inscritos. Seja forte e corajoso, meu amigo. Nos vemos no próximo vídeo.